Provérbios 6, 16, 17 nos traz uma verdade muito clara. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que são abomináveis para Ele: olhos orgulhosos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. O Senhor odeia a língua mentirosa. A palavra é direta sobre o que desagrada a Deus. Nosso Deus é um Deus de verdade e Ele deseja a verdade. Provérbios 12, 22 nos diz algo semelhante, mas também revela o que alegra o coração de Deus. O Senhor detesta os lábios mentirosos, mas se agrada dos que falam a verdade. NVI. O Senhor se deleita nos que são fiéis. Por isso, independentemente das circunstâncias, creio que nós, como crentes, devemos sempre nos posicionar na verdade, mesmo quando isso nos custa algo. Aprendi ao longo do tempo que falar a verdade nem sempre é fácil. Nem sempre estamos em situações que tornam isso simples. Já vivi momentos em que dizer a verdade era como cometer um suicídio social. Muitas vezes perdi essa batalha porque tinha medo. Grande parte das pessoas ao meu redor acreditava em coisas que eu sabia não serem verdade. Mas falar abertamente me isolaria, me tornaria diferente. Às vezes, até parecia que me faria santo demais. Defender a verdade nunca é fácil. Pode doer, pode exigir um preço que não estamos dispostos a pagar. Pode fazer com que as pessoas nos afastem, nos diminuam, nos façam sentir mal por ousar ir contra a opinião popular. Muitas vezes, o próprio corpo de Cristo, amigos da igreja, irmãos na fé, vai rir abertamente quando você toma uma posição que não está de acordo com o que eles acreditam. As pessoas cospem na face da verdade e esperam que você faça o mesmo. É nesses momentos que descobrimos o verdadeiro custo de falar a verdade. É fácil ser honesto com quem está disposto a ouvir, mas quando você encontra pessoas fechadas para a verdade, isso se torna um fardo pesado e não fica mais fácil com o tempo. Penso no profeta Natã, quando Deus o enviou para confrontar Davi por seu pecado e pronunciar o julgamento sobre ele. Falar a verdade para o rei era uma tarefa assustadora. A palavra de Davi era lei. Ele poderia prender ou matar Natã. E foi exatamente a verdade que João Batista ousou dizer a Herodes Antipas sobre não poder ter a esposa de seu irmão, que o levou à prisão antes de perder a cabeça. Graças a Deus, não vivemos mais nesses tempos. Mas a verdade ainda pode ser difícil. Muitos de nós nos esquivamos de dizer coisas difíceis por medo das consequências. E isso é humano. Mas o nosso chamado hoje não é apenas ser humanos. É ser verdadeiros. Verdadeiros com o mundo ao nosso redor. Verdadeiros com as pessoas que nos cercam. E verdadeiros conosco mesmos. A Bíblia diz em Efésios 4:25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. NVI. O tempo de abandonar a mentira é agora. O tempo de largar o medo é agora. E não começa falando a verdade para o rei. Começa sendo honesto com aqueles ao nosso redor, com a família, com os irmãos na fé, no trabalho, em casa, no dia a dia. Creio também que, embora falar a verdade seja necessário, há maneiras de fazê-lo com amor e sabedoria. Não se trata de ser agressivo, impulsivo ou insultuoso. O motivo pelo qual falamos a verdade e a forma como falamos importa e diz muito. Às vezes, até determina como a outra pessoa vai receber o que você tem a dizer. Nosso motivo nunca deve ser ferir. Nunca deve ser para se gloriar. Deve ser para corrigir, esclarecer e edificar. Deve ser livre de egoísmo. A verdade não deve ser dita de forma degradante ou destrutiva. Senão a pessoa perde o ponto e só se sente atacada. Ninguém ouve quando sente que está sendo insultado. Pense no profeta Natã diante de Davi. Imagine se ele tivesse ido gritando insultos em vez de entregar a mensagem que Deus lhe ordenou. Ele estaria preso antes mesmo de terminar de falar. Isso não significa que não haverá pessoas que se ofendem com a verdade, mas devemos sempre confiar em Deus por sabedoria para dizer o que precisa.
ser dito de uma forma que não feche portas. E devemos estar prontos para lidar com o fato de que a verdade, por melhor e mais necessária que seja, vem com consequências. Mesmo assim, devemos fazer um voto silencioso em nossos corações. Falarei a verdade hoje e em todos os dias que vierem, mesmo que me custe algo. Se você está pronto para se livrar das mentiras, se está pronto para se livrar do coração covarde, se está pronto para defender a verdade a qualquer custo, então te convido a orar comigo agora. Oração, Pai Celestial, ouvi a tua palavra, ouvi o que tens a dizer sobre a verdade, ouvi o que disseste sobre a língua mentirosa e o quanto ela te desagrada. Vim diante de ti hoje, Senhor, porque sei que sou culpado disso. Sou culpado de ter uma língua mentirosa. Sou culpado de ter fugido da verdade, especialmente quando sabia que ela poderia causar ondas que eu não queria enfrentar. Especialmente quando sabia que poderia me fazer ser rejeitado, diminuído ou cortado das pessoas ao meu redor. Tive tanto medo do que as pessoas poderiam pensar, tanto medo de como iriam me ver, especialmente depois de eu dizer o que sabia ser certo. Então me esquivei, porque não queria as consequências. Pai, hoje peço que tu me perdoes. Tem misericórdia de mim, porque muitas vezes essas situações me levaram a concordar com coisas que eu não concordava. Me levaram a mentir. Por favor, perdoa-me, Senhor. Peço que tu me liberte hoje de uma língua mentirosa. Sei que tu a desprezas, Senhor, e não quero que algo que tanto te desagrada tenha lugar na minha vida. Deixei isso durar por tempo demais. Deixei crescer dentro de mim por tempo demais, só para ser aceito, só para me enquadrar na opinião do mundo. Não mais, Senhor. Hoje me levanto contra isso e escolho viver uma vida que não dá espaço para mentiras. Escolho entrar na verdade. Escolho viver consciente da verdade e falar a verdade. Também oro contra o medo hoje. Sei que uma das principais coisas que me impediram de falar a verdade foi o medo. Medo do que os outros diriam. Medo de como iriam me ver. Medo do que pensariam de mim. Sei que o medo não vem de ti, Senhor. Sei que não me deste espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio, como diz tua palavra em 2 Timóteo 1:7. Agora me levanto contra o medo. Decreto que o medo não terá mais domínio sobre nenhuma área da minha vida. Me liberto do medo agora. Me liberto de seu domínio e entro na liberdade. Me liberto do seu tormento. Me liberto do medo do que as pessoas vão dizer. Me liberto do medo do que o mundo vai pensar. Me liberto do medo de ser rejeitado. Em nome de Jesus. Por fim, Senhor, peço que me des a graça de ser verdadeiro e permanecer verdadeiro. Estou comprometido com isso, Senhor, mas sei que não consigo sozinho. Sei que não vencerei por conta própria, porque sei que dias de dúvida ainda virão. Peço que me ajudes a permanecer na verdade, mesmo quando souber que haverá consequências. Mesmo quando souber que a reação será dura. Mesmo quando souber que pode me custar relacionamentos. Mesmo quando, Senhor, eu souber que vai me custar caro, peço também por sabedoria hoje. Sabedoria para comunicar a verdade da maneira certa sempre. Sabedoria para não ser agressivo, ofensivo ou confrontador. Sabedoria para saber como falar, mesmo quando o que preciso dizer não é agradável. E peço ousadia, Senhor. Ousadia para falar a verdade, não importa o custo. Ousadia para falar a verdade mesmo quando as pessoas ao meu redor não concordam. Quero ser corajoso, Senhor. Quero ser ousado. Não quero me encolher, porque isso é o que o mundo espera de mim. Tua palavra diz que o ímpio foge sem que ninguém o persiga, mas o justo é ousado como um leão. Provérbios 28:1. Escolho ser ousado como um leão. Escolho ser ousado mesmo quando custa, mesmo quando a dor é difícil de suportar. Mais uma vez, Senhor, te agradeço por este dia. Te agradeço por estas palavras intencionais. Te agradeço por apontares a minha fraqueza e por me dares coragem para me levantar contra ela. Obrigado por responder às minhas orações hoje. Obrigado por tirar de mim a língua mentirosa. Obrigado por me dares a graça de falar a verdade.
Obrigado pela ousadia, pela sabedoria e pela capacidade de falar a verdade com amor. A partir de hoje, a Ti seja toda a glória. Em nome de Jesus, amém. Que esta oração fortaleça o teu coração para caminhar na verdade, rejeitar toda forma de falsidade e falar com coragem, sabedoria e amor, mesmo quando te custar algo. Que Deus te liberte do medo, te dê ousadia para defender o que é certo e te ajude a viver de uma forma que o honra. Se tiver pedidos de oração, compartilhe nos comentários. Será uma honra orar por você. Que a paz de Jesus Cristo esteja sempre contigo.